gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula de geografia antes de vocês entrarem no mais sonhado recesso, no recesso de julho. Enfim, nossa aula de hoje vai fazer vai trazer uma lembrança de todas as aulas que a gente já viveu até agora. Alguns pontos mais importantes nós vamos evidenciar aqui na nossa aula. Então, eu peço que você preste atenção e vai relembrando junto comigo cada detalhe das aulas que a gente já vivenciou, ok? Vamos lá? Seguindo os slides, vê só. Hora de revisar. Vocês lembram que em uma de nossas primeiras aulas a gente falou um pouquinho sobre o que é localização? A gente falou de como se localizar no mundo. Primeiro, você vive dentro de um planeta onde você precisa se localizar. É ou não é? Para a gente se localizar, a gente aprende algumas coisas desde quando a gente é bebezinho para poder, tomar conta do espaço em que a gente vive, tá bom? Então, um dos nossos temas de nossas aulas foi qual é localização. Tá aqui, ó. Eu até trouxe um joguinho, né, para vocês verem qual é a localização e trouxe um dos símbolos mais conhecidos para se localizar, que é a rosa dos ventos, onde ela indica norte, sul, o leste e o oeste. Certo? Captou? Lembrou dessa aula? Vamos seguindo que tem mais coisa para a gente ver. Lembra que eu falei sobre orientação espacial? Professora, poxa, esqueci. E agora? Calma. Quando você é bebezinho, você aprende as primeiras formas de como se orientar no espaço. O bebezinho, ele costuma, os primeiros movimentos dele, virar para um lado, virar para o outro. Lembra quando o bebezinho toma aquele susto? Pronto, é porque ele está se adaptando ao espaço em que ele vai viver. E daí começa a aprender os primeiros conceitos de orientação. E quando você vai crescendo, você vai aprendendo alguns nomes importantes, como frente, atrás, em cima, embaixo, lado esquerdo, lado direito. E você começa a conceituar esse seu espaço, onde você ocupa, certo? E começa a aprender a se localizar naquele espaço. Estou dentro de uma casa, estou fora de uma casa, estou ao lado de uma árvore, entendeu? E daí a gente viu também alguns tipos de visão. Visão oblíqua, visão lateral, visão vista de cima. Lembra? Até que eu pedi para vocês fazerem um trajeto da casa de vocês até a escola. Tá ligado? Lembrou, não foi? Então, uma das nossas primeiras aulas foi falando sobre isso, sobre a localização no espaço geográfico. A geografia, ela traz para você, enquanto criança, aprender a se localizar para mais tarde a gente aprofundar esse assunto aí. Tá bom? Então, vamos seguindo. Bem, coloquei aqui um joguinho para vocês e se vocês quiserem jogar, só é pegar o seu celular, liga a tua câmera e coloca nesse QR Code aqui, ó, nessa imagenzinha aqui, ó. Tá vendo? Isso. Você coloca sua câmera do seu celular lá, certo? Ele vai botar um linkzinho para você ir direto para o joguinho. E aí você pode jogar quantas vezes você quiser. E não tem só esse, tem vários. Olha aí, ó. Uma coisa boa para usar no celular, não é só estar naqueles joguinhos que às vezes atrapalha muito a sua visão, a sua rotina, enfim. É um meio metodológico para você estudar de uma forma divertida. Então, vamos lá jogar comigo? Tá preparado? Vamos ver se você sabe realmente o que é lado direito e o que é lado esquerdo. Vamos lá? Vamos começar. Primeira pergunta, olha aí, ó. Morderam a maçã do seu lado direito ou do seu lado esquerdo? Vamos lá? Isso, lado direito. Próxima pergunta, para não perder tempo. A porta está abrindo do seu lado direito ou esquerdo?
Esquerdo. Muito bem. Próxima pergunta. A flecha, preste atenção. A flecha aponta para o lado direito ou para o lado esquerdo? Muito bem. Ô, professora, como é que a senhora sabe? Olha só, você fica de frente à sua imagem. Lado, ó, direito e o lado, ó, esquerdo, tá bom? Agora, a flecha está apontando para que lado? Para o direito ou para o esquerdo? Esquerdo. O peixe está nadando para o seu lado direito ou está nadando para o seu lado esquerdo? Direito. Olha aí, tá vendo? Próxima pergunta, são 10, tá? É um joguinho que você tem que fazer o mais rápido possível para acumular mais pontos. Agora está indo para que lado, peixinho? Esquerdo ou direito? Muito bem, esquerdo. Passou, o cachorro tá olhando para o lado direito ou para o lado esquerdo? E aí? Esquerdo. Passando, os gatos estão andando para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Passa mais uma vez. O pato vai para a direita ou para a esquerda? Muito bem, para a direita. E a última pergunta: o cabo da panela está para o lado direito ou está para o lado esquerdo? Muito bem, para o lado esquerdo. Vamos ver quantos pontos a gente fez? Nossa, olha aí, pontuação 10. Muito bem. Se você quiser treinar aí na sua casa, certo? Só é botar a câmera pro QR Code. Eu vou colocar novamente para você, ó, jogar aí o seu joguinho novamente. E assim treinar o lado esquerdo e o lado direito. Isso é importante para a vida, tá bom, pessoal? Pronto, coloquei aqui novamente, ó. Tempinho, foca aí para o pessoal, quem quiser, ó, colocar a câmera do seu celular, tá bom? Para poder jogar esse joguinho aí da lateralidade. Vamos treinar, né? O que é esquerdo e o que é direito. Beleza? Ok, continuando. Vimos também em uma de nossas aulas um assunto que eu amo, que é zona rural e zona urbana. Vimos os aspectos da zona rural e os aspectos da zona urbana. Vimos que toda cidade, ela é dividida, né, todo município, ela é dividida nessas duas grandes áreas, tá? A área urbana e a área rural. E uma complementa a outra, porque um dá suporte ao outro. A zona rural não existe sem a zona urbana e a zona urbana não existe sem a zona rural, tá? Geralmente na zona rural é onde a gente tem acesso à agricultura, à pecuária. É um local onde a gente vê muitos sítios, fazendas e plantações. Uma área mais verde, tá? Mas com aspectos naturais, tá? E a zona urbana tem muito dedo do homem, né? As modificações que o homem faz na paisagem. É uma área onde tem o maior fluxo de pessoas. É uma área onde tem muito movimento de trânsito, de casas, de lojas, de bancos e etc. Ou seja, tem mais aquele aglomerado, tá bom? Quando eu digo que um depende da outra, é porque assim, o agricultor que está lá na zona rural, ele depende de um maquinário que precisa comprar em lojas e essas lojas estão na zona urbana. Ele precisa, né, guardar o dinheiro dele ou sacar, fazer algum empréstimo, então ele precisa de bancos, certo? Ele precisa ir atrás de hospitais, que geralmente está na zona urbana, entendeu? E a zona urbana também depende da zona rural, porque ele produz alimentos para a zona urbana, tá? Então, a matéria-prima vem de lá, da zona rural. Então, a aula que a gente deu foi levantando esses aspectos desses dois locais, da zona rural e da zona urbana. E aí até fiz uma pergunta, um desafio para vocês. E aí, você mora em que região? Em que zona? Zona rural ou na zona urbana? Certo? Aí falei também sobre a cidade. As cidades, pessoal, ela tem
funções, né? Existem as cidades com a função industrial, existem cidades com função religiosa, existem cidades só residencial. Então, a cidade, no seu conceito geral, é povoação de maior amplitude e importância, aglomerado de pessoas que situado numa área geograficamente delimitada. Possui muitas casas, indústrias, áreas agrícolas, urbe, enfim. Então, pessoal, vamos pensar na seguinte forma, presta atenção. A cidade é a cidade toda, ó, Vitória de Santo Antão. E a cidade, ela se divide em zona rural e em zona urbana, tá certo? Então, é importante a gente pensar nisso. Como a gente viu no conceito, ó, que a cidade, ela é composta por muitas casas, indústrias e áreas agrícolas. Aí eu tenho como característica de área agrícola, né, as zonas rurais das cidades, tá bom? E a zona urbana é onde tem muitas casas, muitas lojas e assim vai, tá bem? Fizemos esse conceito sobre cidade. Inclusive, na aula de cidade, eu até trouxe a história, né, de Vitória de Santo Antão, lá do Monte das Tabocas. Eu falei tudinho, com o mapa, como ela tá divididinha, falei tudo isso. Se você não lembra, você tem que, ó, ir lá no YouTube e voltar algumas aulas anteriores para poder lembrar. Porque são assuntos que vai puxar outros. E eu preciso que você, ó, coloque na sua cabecinha tudo isso. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Aqui também tem outro joguinho sobre zona rural e zona urbana. Da mesma forma, se você quiser jogar o joguinho aí na sua casa e ter acesso a outros que remetam a esse tema, ó, rural e urbana, só é colocar a câmera do seu celular nesse QR Code aqui, que aí você vai jogar aí, ó, no seu celular. Passar o dia todinho aí jogando, ó. Só assim vai aprender o que é zona rural e zona urbana, não é? Agora presta atenção, tá? Tem que ter um tempinho de celular, parar, ir para os livros, ir para o caderno. Vamos ter esse limite, vamos fazer essa rotina aí dentro de casa, tá bom? Vamos lá jogar. Zona rural e zona urbana. Aqui é bem fácil, tá, pessoal? Você vai olhar as imagens e vai, ó, puxar a imagem para esses espaços aqui embaixo, refletindo assim, observando as características. Vamos começar por aqui. Esse onde tem, ó, esse quadradinho roxo. Vamos observá-lo direitinho. A gente tá vendo muitos prédios, tá vendo? Um aglomerado de prédios aí. Prédios, apartamentos, tem algumas lojas assim também. Parece ser um bairro residencial. Então, se tem esse aglomerado de casas aí, ela vai para a zona rural ou para a zona urbana? Isso, para a zona urbana. Nesse quadradinho vermelho, muito trânsito, ônibus para lá e para cá, carro para lá e para cá. Características de zona o quê? Urbana, ok. Aqui, plantação. Plantação lembra o quê? Área rural. Então, puxa aí a imagem, ó, para a zona rural. Olha que parece ser um sítio, uma fazenda, né? Um local bem verde, bem tranquilo, bom de respirar. Então, vamos trazer aqui, ó, para a zona rural, que isso é uma característica de zona rural. E aquela casinha no meio do nada, tem muitas flores ao redor, muito pasto também. Características de zona rural. E a última ali, do quadradinho verde, uma senhora atravessando a rua, ruas asfaltadas. A gente observa que tem muitas lojas, então ela vem para a zona o quê? Urbana. Vamos ver quantos pontos a gente fez? Opa! Acertamos tudo. Olha aí. Fácil ou difícil esse jogo? Acertamos todas, tiramos 10. Então, pessoal, vou botar o QR Code de novo, porque existem outros jogos também, até de um nível mais elevado, se você quiser assim, isso aí eu já sei, vou para um mais difícil, então só é pesquisar, indo pelo QR Code que eu vou mostrar daqui a pouco aqui na tela. Então, olha aqui, ó, nossa imagem novamente, foca ela para poder a gente mostrar o QR Code. E quem quiser acessar o joguinho, fica à vontade, tá bom? É para jogar porque é uma forma de revisar os assuntos que a gente deu até hoje de geografia.
Prosseguindo, vimos também representação cartográfica. Lembra daquele dia que eu trouxe um globo terrestre aqui na aula? Que eu trouxe o mapa mundi? Pronto, olha aqui, ó. Representação cartográfica através dos mapas, plantas, croquis e globo terrestre. Todas essas representações servem para a gente se localizar no meio do mundo, né, gente? E todo mapa, geralmente, ele vem com aquele símbolo que eu trouxe no primeiro slide, da rosa dos ventos, norte, sul, leste e oeste. Se você pegar um mapa mundo ou um globo terrestre bem de pertinho, você vai ver o nome dos países, tudinho bonitinho. Essa parte azul é o oceano e essa parte amarelinha aqui, ó, do mapa mundo, que é essa primeira imagem, são os continentes, tá bom? Continente americano, europeu, África e tudo mais. Ok, pessoal, certo? O mapa mundo é como se eu tivesse pegado o globo terrestre e partido assim no meio, ó, e aberto ele como se fosse uma folha de papel. Tá vendo? A gente chama de mapa mundi ou planisfério, ok? E essa primeira imagem aqui, ó, essa outra imagem aqui, que parece ser um desenho com uma mão desenhando, é uma planta, a planta de uma casa. Que na aula de representação cartográfica eu até pedi para você fazer a planta de sua casa, vista de cima assim, ó. Os cômodos, todinho bem divididinho, como tá aí no desenho, do jeitinho que você souber desenhar. Foi um dos desafios dessa aula, ok? Prosseguindo, vimos também os pontos de referência. Quando a gente fala sobre localização, a gente também fala dos pontos de referência, que é o lugar, endereço, data ou acontecimento que serve como referência, determinando e indicando a localização específica ou aproximada de alguma coisa. Ou seja, se eu pedisse para ir na sua casa, ei, aluno, quero ir na sua casa, quero fazer uma visita, como é que você me diria para chegar na sua casa? Como é que eu iria? Você iria dizer assim: ah, professora, a senhora vem pela rua principal, lá no final vire à esquerda, quando passar a padaria do seu Joaquim, está próxima à minha casa. A padaria de seu Joaquim serviu como um ponto de referência para eu chegar até sua casa. Captou? Então, ponto de referência, esses são os pontos principais que a gente usa para poder chegar em determinado local, tá bom? E aí eu trouxe essa atividadezinha, ó. O estádio de futebol está à frente da escola, ao lado da escola ou atrás da escola. A escola tá aqui no meio, ó, tá vendo? É esse desenhozinho do meio, tá observando? Então, o estádio está onde? Atrás, na frente, dos lados, está como? Tempo para você pensar. Observou que tem uma rosa dos ventos bem pequenininha aqui do lado, ó. Todo mapa que você pegar vai ter uma rosa dos ventos, que é para indicar o norte, sul, leste e oeste. Então, se você disse letra C, você acertou. Olha aí, ó. A escola está no meio do desenho, tá vendo aí? A planta do local desse bairro. O estádio está atrás da escola. Entendeu? Então, se você disse letra C, acertou. Muito bem. Nessa atividade, a gente já viu algumas coisas, né? A gente viu orientação, porque a gente localizou. A gente viu uma representação cartográfica. Olha ali, ó, a planta do bairro. Olha só, revisamos um monte de coisa. Além do ponto de referência também, que a escola foi o meu ponto de referência, para saber onde é que estava o estádio de futebol. Beleza? Vamos prosseguir, que temos alguns pontos a ser revisados. Paisagem. Vimos a paisagem natural e a paisagem cultural. Paisagem natural é tudo que vem assim da natureza. As montanhas, o rio, a chuva, quando embeleza aquela paisagem, certo? E cultural, geralmente tem a modificação do homem, né? Os prédios, as casas, também tem alguns aspectos naturais em algumas paisagens culturais, tá? Mas aí são mínimas, tá bom? Por exemplo, nessa imagem que eu estou mostrando agora, eu vejo alguns pontos verdes, algumas árvores. Ali são pontos de paisagem natural. Porém, o que prevalece é o cultural, que é a ação do homem nessa paisagem,
tá bem? Vimos também a questão do relevo. Professora, esqueci o que é relevo. Não pode, minha gente. Relevo é o modelo da superfície do planeta Terra. É como a gente molda a superfície do planeta Terra. E ele tem várias formas, não é? Tem os planaltos, as montanhas, as depressões, as planícies. Temos praticamente 4, né? Existem outros, mas os mais importantes são 4. Planaltos, planícies, depressões e montanhas, tá bem? E elas são formadas por agentes internos e externos, ou seja, pelo abalo, né, do centro da Terra, do núcleo da Terra para fora, quando empurra a superfície para formar as montanhas, planícies, planaltos e etc. E tem alguns agentes externos, como chuva, vento, que interfere, né, na modificação dessa paisagem. Então, quando eu dei paisagem numa aula anterior e falei sobre os aspectos culturais e naturais, eu foquei na aula seguinte no relevo, porque o relevo modifica a paisagem, porém um tipo de paisagem natural, tá bem? Uma imagem para você aqui ver, ó, foca aí para todo mundo ver. Olha aí as montanhas, planalto, depressão, planície. Pense da seguinte forma: montanha bem alto, tá? Planalto um pouquinho mais baixo. Depressão vai baixando mais um pouquinho e planície é o bem rasteiro, tá bom? Ok? E aí tem outros aqui, ó, tem colina, tem serra. A reunião de muitas montanhas a gente chama de cordilheira. Quando você vê uma reunião de várias montanhas, de serras, e no meio você vê um curso de rio, né? Ou uma área mais plana, eu tenho ali um vale. Olha, só é observar a imagem. É bem nítido para você diferenciar um do outro, tá bem? Essa aí foi a aula de relevo que eu trouxe para vocês. Falei também sobre clima e temperatura, que são duas coisas bem diferentes, tá, minha gente? Vamos saber diferenciar. Olha aí o nosso planeta Terra recebendo os raios solares do Sol. Olha aí esse primeiro desenho. Observaram que os raios são mais fortes, né, para o meio da Terra, né? Quando vai passando para as laterais, vai ficando mais frio, 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 frio. E o clima vai, ó, mudando, né? Tá bom? E aí a gente tem várias mudanças, né? Eu tenho um tempo chuvoso, ensolarado, nublado, enfim, falamos sobre clima e temperatura. E tempo e clima são duas coisas diferentes. Como assim, professora? Imagine que o tempo é o humor do lugar. Ah, hoje eu estou chateado. Amanhã já vou estar alegre, mas hoje estou chateado. O tempo é assim, tá bom? É o humor daquele local. E o clima é a personalidade dele. Ah, eu sou uma pessoa, deixa eu ver assim, eu sou uma pessoa sonhadora. Eu gosto de sonhar, eu viajo bastante. Essa é uma personalidade minha. Eu tenho, ó, uma personalidade de ser sonhadora, tá? Mas vou ter momentos que vou estar triste e vou ter momentos que vou estar alegre. Então, o clima é a personalidade do local e o tempo é o humor, tá bom? Que ele pode estar chuvoso, ele pode estar ensolarado, tá certo? Mas isso não muda a personalidade dele. Ou seja, se é uma floresta amazônica ou se é uma região seca, muito seca, então, aquela ali é a personalidade daquele local. Isso aí, ó, não muda, tá bom? Seguindo, olha aí, ó. Falando em conceitos, vamos lá, vamos ler. Diferença entre tempo e clima. Tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera em um determinado local, ou seja, na mudança de curto prazo da atmosfera, que pode ser definido em escala, horas, dias ou semanas. E o clima se refere à média de variação do tempo, ou seja, o comportamento da atmosfera durante um longo período de observação. Ou seja, aí bota aí, ó, geralmente é tomado durante 30 anos. Então, para eu observar o clima daquele local, para saber se aquele local é realmente seco ou se é muito úmido, a gente faz uma observação de um período de 30 anos. Se não muda de jeito nenhum, então aquilo, ó, é a personalidade daquele local.
Tá certo? Daí eu trouxe uma questão que eu acho que vai ser um pouco difícil para vocês, mas meu terceiro ano é muito inteligente, principalmente quem me acompanha aqui na aula da TV. Então, preste atenção na pergunta. Assinale a alternativa correta. O clima pode mudar várias vezes ao dia? Lembra do que é tempo e lembra do que é clima, tá? O tempo é o humor daquele local, que pode estar chuvoso, ensolarado, e o clima é aquela região que é úmida, seca, tá certo? Ou úmida e seca ao mesmo tempo, então presta atenção. Letra B. A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas que não precisam usar os dados dos equipamentos meteorológicos para prever o tempo? Acho que não, né, minha gente? Meteorologista, que é aquela pessoa que fica avaliando o tempo, ele tem que ter os recursos, ele precisa do equipamento certo para poder, acompanhar o tempo, não é isso? Então, acho que não. Letra C. Para que possamos definir o clima de uma região, é necessária a observação constante das características das condições atmosféricas daquela região. E precisa de um espaço de tempo de 30 anos para a gente definir aquele clima. Opa, eu já falei isso. Se liga aí. Letra D. O tempo atmosférico é estável. Não muda de jeito nenhum. Não muda. Será? E letra E. O tempo atmosférico corresponde às condições permanentes da atmosfera. Ou seja, é permanente. Não muda nunca. E aí, qual que você opta? Qual que você marcaria? Letra C, muito bem. Para que a gente possa definir o clima daquele local, daquela região, a gente precisa observar. E precisa observar durante um período bem grande para saber se aquele local é seco, se é úmido, se chove muito, se chove pouco. Entendeu? Há diversas coisas que a gente precisa avaliar. Então, pessoal, basicamente, essa foi a nossa revisão. Você gostou? Relembrou algumas coisas? Aposto que sim, né? Aposto que você relembrou, que você rebuscou algumas coisas que estavam esquecidas, que estava passando batido. Estou aqui para não fazer você esquecer de nada. Você vai sempre lembrar de cada assunto de geografia para poder avançar e aprender muito mais. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtido, aprendido e relembrado. E mais uma vez, não aglomera, fica em casa, cuide de seus familiares, vai entrar de recesso, agora vai todo mundo descansar um pouquinho, não é? Então, ajuda a mamãe aí dentro da sua casa, tá bom? Organiza a tua rotina, não deixa de estudar, reveja os assuntos e até a próxima aula, tá bom? Fica com Deus e tchau, tchau!